É a lógica do que eu fiz. Bem, então demonstrei. Onde é que surgiu esse menos 1 aqui que está subtraindo? Onde é que é uma escolha para dar certo? Olha aqui, ó. Vamos mudar. Digamos, não, professor, faça com 2. Então é algo dedutivo, é mais dedutivo, né? Meu filho, funciona a experiência, Bora lá. X menos 3 menor do que 2. Garante o quê? Menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Muito bem. Garante o quê? Menos 2. Vamos fazer com 2. Que garante o quê? Somar quanto, hein? 6. Somando 6, fica o quê? 4 e o quê? Somando 6 fica 4 e 8. Aí isso aqui é menor do que o quê? 8. Ou seja, você tem essa implicação 8. Usando esta implicação... Menor que 2. Aqui. Sim. X menor do que 2. X menos 3 menor do que 2 implica x mais 3 menor do que 8. Tá certo? É porque considerou o... Considerei 2. Aí fica entre menos 2 e 2. Você tem isso aqui, somando 6, isso aqui. Aí agora muda a coisa. Porque dado o epsilon positivo, eu escolho o delta igual ao menor de que dois números? 2 e epsilon de quem? 8. Aí eu vou ter isso aqui positivo, isso aqui menor que ou igual a 2, epsilon sobre 8, e aí eu vou ter isso aqui menor do que 2, menor do que epsilon sobre 8, portanto isso aqui vai ser o quê? Menor do que, essa implicação, menor do que 8, para menor que epsilon. Não há, dado epsilon, eu não estou dizendo que existe somente um delta. Eu provei que existe delta. E de fato, se existe um delta, existem infinitos. Tá certo? Mas vamos lá. Isto diz o quê? Isto diz que... Diz o quê? Diz o que, gente? Agora você tem que construir a frase. O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que 9 é o quê? Limite de f de x com x tendendo a 3. Por quê? Porque está faltando espaço para escrever. Então, limite de f em 3. Tá? Agora, ó, tem outra coisa que está faltando nessa definição. Você vai colocar essa definição aí só de... Tem outra definição. É que o número P não pode ser qualquer número real. Porque eu quero... Diga uma coisa. Tem artigo definido aqui? Não. Dizemos que L é o limite. Quando eu escrevo isso aqui, eu não sei se o artigo definido é válido. De fato... eu consigo exemplos desse jeito aqui, em que uma função, eu consigo exemplo de uma função em que num ponto ela tem mais de um limite, desse jeito. E eu quero ter unicidade, porque eu quero falar do limite da função no ponto. Eu quero chegar para você e dizer, e pedir, calcule o limite da função no ponto. Eu quero que o limite seja único. E sabe como é que eu consigo unicidade? É se o P for um ponto de acumulação do domínio. Só me interessa no cálculo limite situações, na prática, onde eu posso me aproximar do ponto dentro do domínio da função. Então, se eu quero fazer o x tender a P no domínio da função, ou seja, se eu quero que seja possível escolher x tão próximo de P quanto eu quero, se eu quero escolher x cada vez mais próximo de P no domínio da função, o P tem que ser o quê, gente? Ponto de acumulação. É necessário, para eu mencionar o limite, e o limite ser único, é isso que tá? Eu podia deixar essa definição, mas aí eu não teria unicidade em cada caso. Não vou entrar em detalhes aí, porque é mais conta para fazer, mais resultado para demonstrar.
O P... Hã? Claro que não. Mas os reais são contínuos. Os reais são contínuos, mas tem que ser ponto de acumulação do domínio. O domínio não necessariamente é... Você pega esse exemplo aqui, ó. Vou apagar aqui. F de x igual a raiz quadrada de x menos 5. Quem é o domínio? Intervalo 5 mais infinito. O 2 é ponto de acumulação do domínio? Eu posso me aproximar de 2 dentro do domínio dessa função? Posso. Faz sentido, na prática, mencionar o limite de f de x com x tendendo a 2? Não faz. Só que se eu deixar definição solta assim, parece que faz sentido. Entendeu? E aí você tem uma função cujo domínio é o conjunto dos naturais. Se eu deixar solta assim, uma função cujo domínio é o conjunto dos naturais, aí, menino, o negócio fica solto. Tem limite. Tá? Tem limite. Tem limite. E eu não quero, nesse caso, porque eu quero a unicidade do limite. Eu não vou entrar em detalhes aí não, tá? Eu quero a unicidade do limite. O que eu quero dizer para vocês é que eu quero a unicidade do limite. E para eu ter a unicidade do limite, é preciso que o P pertença ao... que P seja ponto de acumulação do domínio. Quando eu tenho um conjunto e eu boto uma linha nele, não é derivada, viu, que eu estou calculando. Esse aqui é o conjunto dos pontos de acumulação de A. Tá? Então, para eu mencionar limite aqui, é necessário, faz necessário que o P seja ponto de acumulação de A. Para ficar mais trabalhável e ter a unicidade. Aí vem as propriedades operatórias do limite. Então, primeira proposição, cuja demonstração está nas notas, tá? Sejam f uma função, p um ponto de acumulação do domínio de f, e L e M, dois números reais. Proposição é a seguinte: se L e M são limites, porque a definição não diz de graça para você, não dá de graça para você que o limite é único. A definição é se L é limite de f de x com x tendendo a p. Por que que, bem, da definição, se essa implicação vale para um L, por que que não vale para o outro número real M? Por quê? Tá na cara para você? Não tá. Agora, com essa condição aqui, tá certo? Se L e M são limites de f em P, o que é que significa isso? Limite de f de x são limites de f de x com x tendendo a P, então o L é igual a M. Demonstração está nas notas. Aí agora sim, se L é limite de f em P, L é o quê? O limite. Tá certo? Assim, por causa desta proposição, que eu não demonstrarei aqui, assim, se L é o limite, porque se é limite, é o limite, tá? Se L é o limite de f em P, limite de f de x com x tendendo a P, escrevemos como L igual a isso aqui, ó. Essa é a notação para o limite. E como eu verbalizo isso aqui? Como eu leio? Limite de f de x com x tendendo a P, ou simplesmente limite de f em P. Então veja bem, são duas coisas independentes, e são independentes mesmo, viu? Uma coisa é o valor de f em P. Quem é o valor de f em P? F de P.
Outra coisa é o limite de F em P. Quem é isso? Você vai ter que calcular a segunda definição. Tá? Agora, a definição, veja bem, ó, para x2 já deu essa trabalheira danada. Não foi? Não foi? Imagine para essa daqui, ó. Antes. Então, com essa nova notação, agora eu sou mais econômico na escrita, porque você sabe o seguinte: quem é limite de 2x mais 3, com x tendendo a 4? Quem é, hein? A intuição diz o quê? É 11. E pode fazer a conta que dá. O conta pode usar a definição que dá. Tá certo? De fato, dados A e B reais com A diferente de 0, tá? E P real, imite o que eu fiz até agora e você encontra que o limite de AX mais B com x tendendo a P é igual a quê? A vezes P mais B. Tá certo? Imite a demonstração com um caso particular, com L particular e P particular, que você é a mesma coisa. O negócio é dividir por A. É dado o epsilon, divide o epsilon pelo módulo de A. Pode fazer que dá certo. Tá? Aqui eu já demonstrei para você que o limite com x tendendo a 2 de quem? De x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 é quanto? 4. Aí você vê aqui. Não há o valor da função em 4. Mas há, em 4 não, em 2. Não há o valor da função no 2, mas há o limite da função no 2. Então a coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? O limite dessa função no 2 é 4, mas não há o valor dessa função no 4. Entendido? Entendido? Agora, imagina você provar o seguinte. Provar isso aqui. Como eu já tenho a unicidade e tenho a forma de denotar o limite, eu tenho o direito de escrever isso. Ó. Limite com x tendendo a 1 da raiz cúbica de 2x2 mais 5, 2x2 mais 6. Quanto é o limite disso? A intuição diz o quê? Hã? A intuição diz o quê? Dá 2. Agora, tente provar isso, tente validar isso segundo a definição, usando a definição. É complicado, tá? É complicado, ou seja, mostrar que a definição vai ao encontro da intuição. É verdade, isso aqui é verdade. E dá para provar. Mas, no entanto, ninguém não usa aquilo lá. A gente foge daquilo como não sei o que, foge da não sei o que, tá certo? Entendeu? É porque eu tenho que gravar, né? Colocar no YouTube é complicado. Né? Tá? Entendido? Você usa o quê? As propriedades operatórias do limite. Então, começa com qual? Eu vou listá-las aqui, mas não vou demonstrá-las, tá? Primeira proposição. Sejam FG funções P um ponto de acumulação do domínio da soma dessas duas funções. Você sabe quem é o domínio da soma? Quem é o domínio da soma? Intersecção dos domínios. Ponto de acumulação da intersecção dos domínios. E outra coisa, o conjunto dos pontos de intersecção, o conjunto dos pontos de acumulação da intersecção não necessariamente
é a intersecção dos conjuntos dos pontos de acumulação, tá certo? Então eu preciso, nessa proposição, que P seja ponto de acumulação do domínio da soma. Porque se P é ponto de acumulação do domínio da soma, eu posso me aproximar de P dentro do domínio da soma. Então eu posso me aproximar de P dentro do domínio da F e dentro do domínio da G. Significa que P é ponto de acumulação de cada domínio individualmente, tá certo? E aí, I sejam FCA e LM, dois números reais. Primeira proposição, se L é o limite de F em P, e M é o limite de G em P, L é o limite de F de X com X tendendo a P, e M é o limite de G de X com X tendendo a P, então L mais M é o limite com X tendendo a P de F mais G de X. Pronto. Limite da soma é a soma dos limites. É isso que essa proposição está dizendo. Desde que os limites sejam dois números reais. Limite da soma é a soma dos limites. São propriedades que você vai poder usar. Tá certo? Não vou demonstrar. Todas elas estão demonstradas nas notas. Tá? Nas notas. Então, próxima proposição no caminho dessas. Proposição. Sejam lambda um número real, F uma função, P um ponto de acumulação do domínio da F, para eu poder me aproximar de P dentro do domínio da F. E L um número real. Se L maiúsculo, se L é o limite de F de X com X tendendo a P. Veja, gente, para eu escrever isso aqui, eu preciso ter unicidade. Porque a unicidade a unicidade é que garante eu poder escrever isso. Porque uma igualdade, ela só pode ser escrita se tiver unicidade. Se o limite da função ser 2 e 3, aí eu estou dizendo L igual a 2 e 3. Não pode o mesmo número, entendeu? Se L é limite de F de X com X tendendo a P, então, tem uma vírgula aqui, né? Então, lambda L é o limite com X tendendo a P de quem? De lambda F aplicado em X. O limite de uma constante vezes uma função num ponto é a constante vezes o limite. Ou seja, a constante ela cai fora do limite. Tá certo? Ela cai fora do limite. Entendeu? O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Outra proposição. Essas proposições são as ditas propriedades operatórias do limite. É isso que a gente vai usar para calcular limite, tá certo? Sejam FG funções, P, um ponto de acumulação do domínio do produto das duas, e LM números reais. Se L é o limite de F de X com X tendendo a P, e M é o limite
de G de X, com X tendendo a P, em